Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 14 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Morre Eduardo Campos. Veja as principais informações sobre o acidente que matou uma das maiores lideranças políticas do Brasil. Um perfil do ex-governador e candidato à presidência da República. O luto de 3 dias no país e as repercussões da tragédia. Trabalhos da CPI da Petrobras exclusiva do Senado podem ser prorrogados. E Comissão de Ciência e Tecnologia debate esta manhã no Acre o Plano Nacional de Banda Larga. Luto oficial de 3 dias no Brasil pela morte de Eduardo Campos. O candidato à presidência da República pelo PSB e mais 6 pessoas foram vítimas de um acidente aéreo. O pernambucano tinha um compromisso de campanha em Santos, no litoral paulista. Na Praça dos Três Poderes, bandeiras a meio mastro. Luto na política brasileira, independente das preferências partidárias. Tristeza por uma pessoa que eu conhecia e perplexidade como brasileiro, como político e como um dos líderes desse país. Perplexo, não sei o que é que vai se fazer para preencher essa chama que esse vento de agosto apagou. O povo tem que ter opções mais variadas possíveis para escolher um candidato. Então, o desaparecimento dele, neste momento da política, representa um prejuízo para a democracia e, obviamente, sem deixar de levar em conta muito a questão humana, familiar dele. É a primeira vez que acontece na história do nosso país que um candidato a presidente da República em plena campanha venha sofrer um acidente trágico como esse que Eduardo Campos sofreu. Só nos resta externar os nossos sentimentos, mais profundos sentimentos, ao povo de Pernambuco, ao povo brasileiro. Às 10 horas da manhã, o avião alugado pelo candidato do PSB, Eduardo Campos, saiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Tentou pousar no aeroporto do Guarujá, mas por causa do mau tempo, arremeteu e caiu sobre 3 imóveis, no bairro residencial do Boqueirão, em Santos. Essas imagens, feitas de um celular, mostram o local logo após a queda do avião. Os 7 tripulantes morreram: o piloto, o copiloto, Eduardo Campos, o cinegrafista e o fotógrafo de campanha e 2 assessores, um deles sobrinho do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. No plenário, o senador Rodrigo Hollenberg se emocionou ao falar do companheiro de partido em nome da bancada do PSB no Senado. Vamos em frente, honrando a sua memória e a sua trajetória, levando como bandeira suas últimas palavras na entrevista no Jornal Nacional. Não vamos desistir do Brasil. É aqui que nós vamos criar nossos filhos. É aqui onde nós temos de criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter coragem para mudar, de fazer diferente. Esse é o nosso compromisso com a memória de Eduardo Campos. Em nota, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, lamentou a perda de uma das mais promissoras lideranças da política brasileira. Ele decretou luto de 3 dias no parlamento. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, também expressou pesar pela morte de Eduardo Campos. A presidente da República e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, que tinha agenda de campanha em Brasília, cancelou os compromissos. O PT suspendeu a campanha durante 3 dias. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos do país. Sem sombra de dúvida, é uma perda. Para além das nossas divergências, nós mantivemos sempre uma forte relação de respeito mútuo. O senador Aécio Neves, também candidato à presidência, cancelou os compromissos que tinha no Rio Grande do Norte. Em nota, manifestou solidariedade à família e aos milhões de brasileiros que partilham a mesma perplexidade e pesar. Além da dor da tragédia, a morte de Eduardo Campos deixa um lugar na chapa do PSB, que era formada por ele e pela ex-senadora Marina Silva. O candidato a presidente pode ser substituído por qualquer pessoa da coligação, composta por 6 partidos. Pela lei eleitoral, o PSB e as outras 5 legendas
tem 10 dias para fazer nova indicação. Eduardo Campos tinha completado 49 anos no último domingo. O candidato à presidência morreu exatamente 9 anos depois do avô e padrinho político Miguel Arraes. Eduardo Henrique Acioli Campos era casado e pai de 5 filhos. Nasceu no Recife em 1965. Era neto e herdeiro político do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Eduardo Campos iniciou a carreira política aos 25 anos, quando foi eleito deputado estadual. Foi também deputado federal por 3 mandatos, sempre pelo PSB. Durante o governo Lula, ocupou o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2006, foi eleito governador de Pernambuco. Reeleito, comandou o estado até o mês de abril deste ano. Depois de romper com o governo Dilma, saiu candidato à presidência da República. Senadores lembraram a trajetória política de Eduardo Campos. Ainda jovem, o Eduardo me impressionou. Conversando com ele, percebi não só muita lucidez, inteligência, raciocínio rápido, como percebi que aquele jovem tinha uma vocação inarredável para a vida pública. Eu tive a oportunidade de militar com o Eduardo durante muitos anos. Fomos deputados estaduais em conjunto, estivemos juntos na administração da cidade do Recife também, fomos ministros, fomos colegas de ministério no primeiro governo Lula. Em 2006, apesar de disputarmos juntos a eleição em candidaturas separadas, nós tivemos um processo muito mais de solidariedade do que de disputa. Sem dúvida, para nós de Pernambuco é uma lacuna que não será suprida nem tão cedo. E para o Brasil também, que começava a ter uma liderança que despontava e sem dúvida daria grandes contribuições para o nosso país. O velório de Eduardo Campos vai ser na sede do governo do estado de Pernambuco, o Palácio Campo das Princesas. Ainda não há previsão do horário de início, porque depende da liberação do corpo pela perícia do Instituto Médico Legal. A presidente Dilma Rousseff confirmou presença. O enterro será no cemitério de Santo Amaro, na zona central de Recife. A CPI da Petrobras, exclusiva do Senado, pode ser prorrogada. Foi o que anunciou o presidente da comissão de inquérito, o senador Vital do Rego. Nessa quarta-feira, a CPI cancelou mais uma reunião por falta de quórum. Foi a segunda neste mês. O prazo inicial para investigar os negócios da Petrobras termina em 14 de novembro. Entendo a falta de quórum pelo conflito com o calendário eleitoral, cada vez mais próximo da eleição, menor a expectativa de quórum. Já em conversas com colegas parlamentares da CPI do Senado, nós já tratamos a possibilidade de estender o nosso período para que possa compensar as faltas, que tivemos durante esse período eleitoral. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz logo mais às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa do Acre, um debate público para discutir o Plano Nacional de Banda Larga. Quem traz as informações direto de Rio Branco é a repórter Karine Beluso. A audiência faz parte dos trabalhos que a comissão vem realizando para avaliar a aplicação do Plano Nacional de Banda Larga, criado pelo governo federal em 2010. O PNBL tem como principal objetivo popularizar o acesso à internet em alta velocidade. A meta do Ministério das Comunicações é chegar a 40 milhões de domicílios brasileiros conectados à rede mundial de computadores até o final do ano. Rio Branco foi escolhida para representar a região norte, que, segundo a CCT, é a mais carente de tecnologia. A realização do debate foi aprovada em um requerimento do senador Aníbal Diniz, que já está na cidade. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.